Olá, boa noite a todos. Com muita alegria que nós estamos retornando a mais uma noite de estudo, de diálogo com os nossos irmãos, onde nós vamos estar estudando o capítulo 18 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, dar-se-á aquele que tem, O item são de 13 a 15 e nós vamos estar assim mantendo nesse momento, a partir de agora, a nossa conversação. Esperamos trazer para todos conteúdo que a gente possa assim estar refletindo juntos, Então, como esse mês, é o mês de maio, o mês das mães, das noivas, é aniversário também da BBM. Nós trouxemos para a abertura da nossa noite uma mensagem que é de um livro bem antigo, bem gostosinho de ler, Seara da Esperança, Espíritos Diversos, Júlio César Grande Ribeiro e Maria de Lourdes Cordeiro Silva. Então, nós trouxemos a lição 15, a mensagem, que diz assim: a Maria, do teu trono de amor, sublime e infindo, Mãe excelsa de frágeis pecadores, apacenta o arsenal de tantas dores que nos vai pouco a pouco consumindo. Vem a nós teu reino de esplendores, sacrossanto fanal nos reflorindo, todo sonho de paz fecundo e lindo, fulcro ativo de todos os amores. Mãe celeste, rainha dadivosa, inesquecível mar dolorosa, estrela soberana em doces brilhos, volve a terra, artudida e sempre aflita, tua graça divina, Mãe bendita, amenizando as provas de teus filhos. É Bittencourt Sampaio, que trouxe essa mensagem. Então nós vamos assim, iniciando com a nossa prece, harmonizando os nossos corações, desacelerando nossa mente, agradecendo a Deus e a Jesus por esse momento. Nós, em particular, Senhor, agradecemos a oportunidade que nos dá de podermos falar do Teu Evangelho, dos Teus ensinamentos, da boa nova que Tu nos trouxeste há mais de 2000 anos, cuja doutrina espírita, Senhor, em tão pouco tempo, um pouco mais de 150 anos, veio complementar as suas colocações evangélicas, veio esclarecer as nossas dúvidas. E assim, agradecidos pela oportunidade que esta vida atual nos concede a todos, eis-nos aqui reunidos nesta noite para estudarmos um pouco mais dos seus ensinamentos. Gratidão, Senhor. Paz a todos os irmãos. Envolve a direção da BBM, envolve a todos os irmãos que fazem parte desta Casa do Caminho. Agradecemos a todos pela oportunidade e que neste momento, Senhor, entrelaçados pelos mesmos ideais, todos nós juntos venhamos a abrir nosso campo mental, psíquico, emocional,
o nosso coração e deixar assim penetrar as palavras e o estudo desta noite. Gratidão a todos, o nosso abraço fraterno aos irmãos queridos, pela oportunidade que nos concede. Rogamos a Deus bênçãos, misericórdia, paz e luz a esta casa do caminho, que a tantos irmãos acolhem. Gratidão, Senhor. Sê com todos nós hoje e sempre, que assim seja. Então, nós vamos assim dar início à nossa leitura para que possamos iniciar a leitura da noite com muita alegria, com muita fraternidade. Dando seguimento, ao item 13 do capítulo 18, dar-se-á aquele que tem, a leitura diz que, aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que eles falam por parábolas? Respondendo, disse-lhe ele: é porque a vós vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem, nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis, olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Está em São Mateus 13, 10 a 14. Então, a gente entende, meus irmãos, através dessa passagem do item 13, Mateus vem nos trazer a expressão de Jesus, o que ele vem trazendo, as explicativas que ele usava através das suas parábolas, deixando claro, quando ele diz que ele falava por parábola, porque foi dado a uns conhecer os mistérios do reino dos céus, a outros não. Ele completa também falando que vendo não enxergavam e ouvindo não escutavam. Nessas palavras, Jesus se aprofunda porque ele consegue ver cada um de nós por dentro. Ele vê o nosso interior. Não conseguíamos e não conseguimos esconder do Cristo aquilo que realmente somos. E sabendo as intenções, quando ele era questionado, procurado, ele usava subsídios através das parábolas para poder conseguir alcançar aquele povo mais humilde, porque ele sabia que os maiores, os doutores, ele não conseguiria atingir. E nessa fala, o Cristo, o que ele quer dizer? Que foi dado aos humildes conhecer as coisas do Pai, dando aos mais simples o acesso às coisas, por quê? Divinas. Por quê? Porque eles, de alguma forma, sempre estavam buscando, porque tinham uma alma boa. E aí, sempre dizendo que aquele que já tem será abastecido, abastado. O que ele quer dizer? Que a alma boa, a ela será acrescentado. Aquele que pratica a ação do Pai, o seguimento do seu evangelho, os seus ensinamentos, será dado. Ele não está falando aí de questões daquele que possui mais materialmente, mas deixa claro que a riqueza de cada um de nós está dentro do nosso interior, através daquilo que praticamos. E aí, ele diz que aquele que muito possui, será tirado. Por que Jesus disse isso? Porque ele, naquela época, eram classificados
pela linguagem da época, né, pelo país, né, que ele viveu, né, o seu período de 30 e poucos anos. Lá eles usavam, era classificado como impuros, né, as pessoas que tinham aquela obsessão pelo materialismo. Então, pela lei, né, evangélica, pelos ensinamentos de Moisés, trazido por Moisés, toda aquela questão que Jesus veio trazer como boa nova. Então, era tratado a pessoa que possuía muito, mas que não seguia as leis divinas, como impuros. O que adiantava ter tanto se a lei de Deus eles não seguiam? Então, eles eram materialistas, eles não acreditavam num Deus único, eles acreditavam num Deus de pedra, né? E eles se achavam detentores do poder. Nesses, o egoísmo sempre vai fazer morada. Isso não é só naquela época, a gente vê isso hoje também, né? Porque o poder não os deixava ver, não os deixava enxergar, ouvir as coisas sublimes, superiores, divinas. Então Jesus, muito sabiamente, fez essa colocação, que aquele que mais tinha, né, mais seria dado, e aquele que menos tinha seria tirado. Né? Qual é o que menos tinha? Será que era o pobre ou era aquele que era abastado, mas que menos tinha as coisas de Deus no coração, menos praticava? Né? Porque naquela época, os mais pobres, eles eram muito humilhados. A gente ainda vê hoje, no mundo atual, questões parecidas, mas naquela época, pela ignorância do povo, do momento, no processo de desenvolver, né, as questões amorosas, empáticas, que cada um de nós precisa, ainda hoje, era muito mais difícil naquele tempo. Então, a missão de Jesus era levar, né, aos humildes, né, ao terreno do coração de cada um, né, onde a semente do seu evangelho, da sua boa nova, iria germinar. Né? Essa era a missão dele, levar aqueles corações a sua palavra de conforto, de amor. Ele não estava preocupado com as coisas que possuíam o povo da época, mas aquilo que faltava para eles, né? E Jesus, né, sabendo de todo o processo que o povo hebreu tinha vivido, né, quando Moisés veio trazer toda a primeira parte de comunicação, né, entre o mundo físico e o mundo espiritual, todo o recebimento que os profetas tinham das mensagens, né, e aí ele sabia que aquele povo tinha um lado de muita fé, de muita crença, mas também sabia que mesmo eles e aqueles que eram detentores de poder, né, que eles não valorizavam como deveria as coisas do Pai. Né? Então Jesus, na sua passagem, ele veio trazendo essas parábolas, essa comunicabilidade, para que o povo comece novamente a lembrar de Deus, a despertar, porque mesmo o povo escolhido, né, considerado escolhido, que era o povo hebreu, eles, muitas vezes, eles esqueciam das leis divinas. Por isso, né, todos nós, ainda hoje, vivemos as consequências dos nossos atos, porque a gente se aprisiona às coisas que são do mundo físico, esquecendo as coisas espirituais, aquilo que nós realmente precisamos fazer para evoluirmos, para avançarmos, para darmos passos mais adiante, né, compreendendo que estamos nesse mundo, vivendo uma vida a qual a gente veio para se aprimorar, porque a gente não adianta se aprisionar aquilo que temos aqui, se na terra do coração o que a gente tem é muito pouco. Né? E é isso que Jesus veio mostrar com a boa nova dele. Lembrar, né, o povo da época, o povo, né, também que era considerado de Deus, que eles precisavam reavivar aquilo neles, porque estava esquecido. Né?
E aí, a gente tem no capítulo 24, no item 6 do Evangelho, né, na questão que fala sobre não ponheis a candeia debaixo do alqueire, né, por que nós trouxemos esse item como complementação para o capítulo 18? Né? Porque lá também vai falar essa parte dessa parábola que a gente está, né, dessas parábolas que a gente está estudando. Né? E aí, Jesus, né, falando que não era para pôr a candeia embaixo do alqueire, ou seja, você tem a sua luz, então divida, compartilha. É como você vai ser a luz do seu lar que não vai compartilhar aquilo que você é, que você possui de melhor. Né? Então, sempre trazendo o conteúdo, acreditando na nossa transformação, na nossa boa vontade em melhorar, em servir, em seguir, em ser útil, acreditando sempre que nós somos capazes de fazer o nosso melhor. Porque conhecer as nossas fraquezas, ele sempre conheceu e conhece ainda, mas a questão toda, né, da boa nova trazida por Jesus é o que? Ele veio trazer, né, o amor incondicional, o amor que liberta, né, não o amor que era conhecido, aquele amor que aprisionava. E principalmente, Jesus veio nos trazer meios, maneiras, subsídios para que pudéssemos e possamos ainda, né, nessas idas e vindas, aprender a perdoar, a refazer caminhos, a amar. Né? E aí, nesse capítulo da candeia, ele deixa claro que nenhum de nós precisa ter muito sem saber usar. A gente tem que saber usar, mesmo o pouco que possui. Então, naquela época, eles achavam, né, que aquele que muito possuía, mas não buscava a Deus, não tinha nada. Como a gente vê até hoje. Nos tornamos vazios, porque acabamos esquecendo das coisas divinas. E no item 14, né, diz assim: tende muito cuidado com o que ouves, porquanto usarão para convosco da mesma medida de que vos houverdes servido para medir os outros. E ainda se vos acrescentará, pois ao que já tem, dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem, se lhe tirará. Né? São Marcos 4, 24, 5. Então, o item 14, ele vem complementar, né, a questão 13. Por quê? Porque nos faz lembrar, né, da bondade divina, né? Tudo que Deus provê para cada um de nós. Né? Ele é o Deus que nos sustenta. Deus é o quê? É uma fonte de bondade, Deus é perdão, né? Deus é misericórdia, é amor. E aí a gente não pode responsabilizar, né, Deus pelas misérias humanas. Geralmente a gente se revolta, culpa Deus, né? Eu não consigo isso, eu não avanço, tudo dá errado, né? Eu só faço bem e só recebo mal. Quantas questões, né, muitos de nós às vezes vivencia e leva para esse lado achando que Deus está esquecendo de nós, né? Mas ele não é a favor, né, da miséria humana, da tristeza, mas tudo que está correlacionado a essa questão de miséria humana, de problemáticas coletivas, né, ou até individual do ser, frutos, né, da nossa insensatez, imprevidências, né, do nosso destempero, de tudo aquilo que aprisiona, egoísmo, orgulho, vaidade, entendeu? Então, por isso, né, que o Cristo está sempre nos recomendando que a gente faça o nosso esforço, que a gente faça o nosso melhor, que a gente persevere nas boas ações, né, nas coisas boas que a gente pode fazer, no bem que a gente pode praticar.
né? Que a gente possa manter os nossos esforços, né? Não só em prol de nós mesmos, né? Mas em todo aquilo que tem correlação à obra dele, que vai nos trazer um processo de evolução, de regeneração, que a gente tenha disciplina, né? Para que a gente possa ter o quê? Paz, saúde, prosperidade, né? Até aumentar tudo que tem a ver com oportunidade, recursos, né? Que a gente possa estar usando para que a gente possa ter ganhos maiores com relação a tudo que ele pode fazer por nós, né? Tudo que a gente pode empregar, né? Todos nós, de certa forma, temos uma missão, a primeira conosco mesmo, individual, né? Porque a gente não vê o mundo a passeio. Então, que a gente possa estar refletindo sobre toda essa bondade divina que Jesus veio trazer com a sua boa nova, não é mesmo, meus irmãos? Porque é isso que ele espera de nós, né? E Deus crê em cada um de nós, não é? Então, Deus, né? Deus, ele não tira de seus filhos o que ele dá a cada um de nós como direito. Deus não quer o nosso sofrimento, ele não quer o aniquilamento da alma humana, né? Não quer que a gente perca essa oportunidade de encarnação. Ele não quer o mal, nem mesmo dos que ainda agem contra as leis dele, né? Na prática do próprio mal. O que ele quer de nós? Que a gente apenas siga as suas leis. Porque fazendo isso, somos nós os primeiros a ganhar, a avançar, a crescer espiritualmente, moralmente, intelectualmente, de todas as maneiras, né? Permitindo que ele possa espargir sobre nós o seu amor, a sua bondade, né? Vai abrindo os canais de nossa alma, né? Para que a gente possa senti-lo junto a nós, porque ele está em cada um de nós, somos deuses. Então, nessas anotações que a gente leu de São Marcos, né? A gente percebe que ela é também um chamamento de atenção, né? Uma advertência, né? Onde cada um de nós é chamado à cautela, né? Com relação às nossas ações. De certa forma, nos é pedido que cuidado com aquilo que a gente ouve, com o que a gente fala, né? Ou seja, com a maneira como interpretamos, né? Como respeitamos a questão alheia. Por quê? Porque tudo que a gente ouve, que a gente fala, lá diz, nos será acrescentado. Tudo que a gente ouve, obviamente, que a gente fala, né? Melhor dizendo, nos será cobrado. Então, eles vão deixando claro, né, os irmãos que escrevem essas falas de Jesus, cada vez que a gente vai lendo, a gente vai entendendo mais, né? Ali a gente percebe que a fala do Cristo, né, ele está falando de lei de ação e reação também, onde ele esclarece, você vai colher de acordo com aquilo que você semear. E quando é dito dar-se-á aquele que tem, né, e será tirado aquele que não tem, daquele que não tem, mais uma vez o Cristo vem dizer o quê? Vem nos dizer que tudo é reflexo da nossa ação e movimento, né, de nossa ação diante da vida, dos atos que a gente comete, dos julgamentos, né? E aí, quando ele fala lá da questão colocando como se fosse o comportamento, né, vamos dizer assim, de cada um, né, que eu fiz até uma colocação com relação a uma boa, né, que ela sempre terá, né, o que ser acrescentado, né, e a alma impura sempre será tirado, né. Essa fala, né, ela está toda voltada para questões da moralização do homem. Alguns de nós possuem muitos atributos para avançar,
mas às vezes não temos nada a doar e nem a receber. Quanto outros que aparentemente nada têm, eles têm muito a receber, a fazer por ele mesmo, pelo outro, pelo bem. Como citei do povo hebreu, que Deus os ajudava. Então, desde antes da saída deles do Egito, eles foram amparados e assistidos, mas em vários momentos da história eles desrespeitaram Deus. Por que eles passaram 40 anos no deserto? Porque Deus virou e falou para Moisés: Moisés, o povo me trai, então vocês não terão agora meios de chegar à terra prometida, porque vocês descumpriram as leis. Foi aonde Moisés subiu ao monte para que Deus, juntamente com ele, redigisse o decálogo, os 10 mandamentos. Então ele sempre nos prometeu o que há de melhor, toda a abundância, toda a fartura, e era assim que ele agiu, desde o princípio, não nos deixando que nada faltasse para aquele povo, vendo todo o sofrimento que se abateu, principalmente quando eles foram escravizados, E Deus, o que Deus fez? Mostrou para eles, desde então, por vários períodos, como mostra até hoje para nós, nos deixando ao livre-arbítrio, que nós somos os únicos culpados das nossas ações. E a consequência é a ação, ter uma reação. E aí, a gente lendo esses itens, estudando, a gente lembrou de uma frase de Kardec, que diz assim, ele dizia que ele seria na vida futura aquilo que ele mesmo houvesse feito nesta vida. Ou seja, serei na vida futura aquilo que eu houver feito de mim mesmo. Kardec falava isso. Eu lembrei muito dessa frase enquanto eu estudava, e achei interessante trazer para vocês. Ele também disse que nós, os homens, na Terra, a gente semeia tudo que a gente quer aqui na Terra e vamos colher na vida espiritual. São os frutos da nossa coragem ou da nossa fraqueza. Essa é a fala de Kardec. E a gente vê uma profundidade nisso. Eu achei que batia muito com o nosso estudo da noite, que seria importante trazer para vocês como reflexão. Então, seremos na vida futura aquilo que nós mesmos houvermos feito de nós nesta vida. E vamos, semeamos na terra e a gente vai colher do outro lado o fruto da coragem que a gente teve em se autotransformar e fazer o nosso melhor, ou da nossa fraqueza, da nossa covardia, da nossa imprudência. É uma questão de cada um de nós refletir sobre isso. Porque a doutrina espírita ela é clara, ela é luz, ela é a boa nova, o consolador prometido, é comprovada em todas as ações pela ciência. Então, o conteúdo é grande, é vasto. A ação também merece, de cada um de nós. É porque ela traz para o indivíduo a oportunidade, o leque para que ele avance. Ela não impõe nada à doutrina espírita. Ela é clara, veio esclarecer as passagens do Cristo, deixada por ele, criando assim o Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós pudéssemos entender que esse Consolador é o Evangelho do Cristo esclarecido pelos seus contribuintes na ação do bem entre o mundo espiritual e o mundo físico. E no item 15, diz assim: dar-se-á ao que já tem e tirar-se ao que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos que se vos hão por vezes afigurado, paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela e porque o Senhor
em seu amor misericordioso, anima os esforços que tende para o bem. Aturados, perseverantes, esses esforços atraem a graça do Senhor. São um imã que chama a si o que é progressivamente melhor. As graças copiosas que vos fazem forte para galgar a montanha santa, em cujo cume está o repouso após o labor. Tira-se ao que não tem, ou tem pouco. Tomai isso como uma antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que se haja dignado de fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abre as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouve pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecesse aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebera, é o próprio Espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óbolo que lhe caiu no coração. Então, nós já falamos antes, sobre essa questão, a gente já até antecipou, sobre essa questão da bondade divina. Deus não nos castiga, não tira o que nos dá como oportunidade. Ele deixa que a gente aprenda através da reação que recebemos daquilo que fazemos. E porque Ele é justo, a lei divina ela é justa, ela está a nosso favor. Então, continuando, diz assim: aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe granjeou e que lhe coube a herança, o ver cobrir-se de ervas parasitas, é seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Se a falta de cuidado deixou fenecer-se as sementes destinadas a produzir nesse campo, é seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem elas? Não e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe preparara, de criticar as doações que recebera, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias. E, arrependido e operoso, meta corajoso as mãos às obras, arroteie o solo ingrato com o esforço de sua vontade, lavre o fundo com auxílio do arrependimento da esperança, lance nele confiante a semente que haja separado por boa dentre as más. Ergue-o com o seu amor e a sua caridade, e Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebera. Verá ele então coroados de êxitos os seus esforços, e um grão produzir 100 e outro 1000. Ânimo, trabalhadores, tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Um espírito amigo, por 1862. Então, o que a gente vê com essa bela narrativa desse irmão? Ele traz nesse item, e a gente vai vendo bem explícito o amor de Deus por cada um de nós, a clareza deixada nas explicações desse irmão. Somos nós os construtores de nosso destino. E somos os únicos responsáveis de tudo que fazemos, de tudo que cremos, de tudo que praticamos.
É bem clara essa exposição dele. Cada um de nós tem na sua essência a certeza do bem ou do mal, porque só faz o mal aquele que quer. Porque todos nós nascemos propensos ao bem, ao progresso, ao avanço. Somos centelhas divinas, mas ainda erramos pela ação do mal que praticamos. Seja pela fraqueza, pelas desculpas que a gente busca, eu ainda não entendo, eu não sabia, mas até quando, a gente vai seguir com a venda nos nossos olhos, Já somos sabedores de que Deus confia em nós, de que Ele conta conosco. Para quê? Para que a gente possa procriar no bem que a terra precisa de nós, aonde estamos, no nosso lar, com os nossos amigos, familiares, até com os adversários. Mudança de comportamento, E seguindo na fala, esse Espírito diz assim, que nós não podemos acusar Deus pelos erros que a gente pratica, pelas nossas improduções, sendo que Ele nos dá um campo arado e produtivo para que a gente possa usufruir. Então, Deus não retira daquele que recebeu pouco, daquele que tem muito. Na verdade, isso são analogias, mas é nós mesmos, nosso espírito nas ações incrédulas, indevidas, nas práticas incoerentes, que a gente acaba negligenciando através de tudo que a gente pode fazer de melhor, perdendo tempo, melhor dizendo. E aí a gente vai aumentando as nossas dificuldades, Ele fala, da questão da fecundidade, do óvulo que caiu no coração. Olha que coisa linda. Então Deus confia piamente em cada um de nós. Ele acredita no nosso progresso. Ele tem certeza de que vamos avançar. Mas por que protelar? Tamanha fraqueza ainda nossa, mas tamanha força, porque somos centelhas divinas, porque estamos propensos ao bem, não ao mal. É claro que a gente precisa, como ele disse, ver pelo Espírito, ouvir pela alma, ou seja, alimentar a alma encarnada, alimentando das coisas boas, para que quando espíritos formos fora do corpo, estejamos fortalecidos e preparados, conscientes daquilo que fizemos, porque é o que vamos levar, é o que somos de melhor ou de pior, é o que fazemos de melhor, não o que possuímos. Isso é um ledo engano. Então, meus irmãos, a gente começa a observar toda essa questão da nossa fragilidade, do quanto ainda precisamos refazer caminhos, rever pontos de vista, pedir perdão, perdoar, recomeçar, ter esperança de que podemos ascender e nos conduzir de uma maneira diferenciada, para que a gente possa um dia ser recebido, chegar ao aprisco do Senhor, ao menos a gente ter uma choupana que abra uma porta e nos receba, nos acolha. Sem que a gente precise vagar pelos vales da escuridão, aonde, perdidos, atordoados, já estivemos, muitos de nós lá, e retomamos a veste física, para que a gente possa, dessa vez, nos ascender, e ir numa direção que nos eleve, sem essa coisa de nos mantermos na horizontal e nos ascender para o alto, na vertical, crescendo. E então, nós começamos a ter, a partir daí, de todo esse processo da fala de Jesus, uma nova percepção. A gente começa a entender, meus irmãos, que a Terra era uma escola, um planeta escola. Deus é amor, como nós vimos na lição da noite.
Ele, os espíritos de luz, todos contam com cada um de nós, né? Que a gente possa aproveitar as oportunidades que essa encarnação nos dá, a gente possa, né, se despir do orgulho, da vaidade, desmascarando, né, aquilo que ainda a gente tenta esconder, né, porque a gente não esconde nada de Deus. Temos defeitos, todos nós, eu falo por eu mesmo, né? Todos nós erramos, somos imperfeitos, mas a gente, às vezes, vivencia problemáticas que nos impelem a tantas situações que muitas vezes a gente não quer mais, né? E acaba errando porque somos frágeis, né? Mas não vamos fazer disso uma desculpa, né? Porque Deus crê no nosso avanço, no nosso progresso, né? Que a gente possa, assim como a própria passagem nos disse, né, não interpretar mal as palavras do Cristo, né, porque tudo que Ele fez e faz por nós, né, é grandioso demais. Somos nós que às vezes, né, descuidados, né, decaídos, a gente vem vida após vida mantendo as mesmas fraquezas, vícios, maldades, como eu disse, orgulho, né, egoísmo, vaidade, apegos, né? E aí a gente vai seguindo descuidadamente de nós mesmos, por interferirmos, né, no nosso próprio progresso, tudo por questão das imperfeições que a gente ainda alimenta, né? Muitas vezes a gente percebe em nós mesmos e a gente ainda mantém. Então que a gente possa, de alguma forma, refazer caminhos, né? Reconstruir o ser que somos, porque é isso que Deus espera de cada um de nós, né? E aí a gente viu nesse capítulo, né, do 13 ao 14, todas as colocações de Marcos, de cada irmão que veio fazer as suas colocações, né? Esse espírito que finaliza, né, nesse capítulo dizendo coisas tão belas, né, a respeito de Deus, da bondade do Cristo, né? Lá em 1862 ele vai fechar, né, com palavras tão lindas, né? Ele diz para a gente botar mãos à obra, né? Arroteie o solo ingrato com o esforço de sua vontade. Lavre o fundo com o auxílio do arrependimento e da esperança. Lance nele confiança, a semente que haja separado por boa dentre as mais, né? Quer dizer, tudo aquilo que a gente tem de melhor em cada um de nós. Ergue-o com o seu amor e a sua caridade. Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebera. Verá ele então coroado de êxito os seus esforços e um grão produzir 100 e outro 1000. Quer dizer, de um grão, né, de uma coisa boa, 1000 outras a gente vai poder realizar, né? Ânimo, trabalhadores, tomai dos vossos arados e de vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles, né, a cisânia, semeai a boa semente, que o Senhor vos confia, e o orvalho de amor lhe fará produzir de caridade, de bons frutos. Então, é só coisas boas que os Espíritos nos trazem, que Jesus, que Deus espera de nós, meus irmãos. E eu gostaria de fechar, né, encerrar com uma frase de Chico Xavier, né? Chico, com a sabedoria dele, a bondade, ele disse que a vida por fora de nós é a imagem do que somos por dentro, né? Então que sejamos por dentro de nós o nosso melhor, né? E que a gente exteriorize, como nós dissemos lá na passagem da candeia, né? Que a gente não esconda a nossa luz, brilhe a nossa luz, meus irmãos, que possamos fazer, né, com que cada momento do nosso viver seja ímpar, de alegria, de felicidade, de compartilhamento,
de perdão, de amizade, de esperança, de boa vontade, que a gente compartilhe o bem que já existe em nós, né? E que a gente exercite isso com clareza, né? Reconhecendo quando falhamos, retomando caminhos, perdoando, pedindo perdão, né? Perdoando e sendo perdoado, porque é isso que Deus quer para todos nós, que possamos agora findar com a nossa oração. Agradecemos a todos, né? A essa casa que nos acolheu quando aí estivemos, a todos os irmãos, que Jesus abençoe a obra que essa casa realiza, a direção a todos, que possamos nos fortalecer aonde quer que nos encontramos, né? Que aonde a gente esteja o nosso tesouro, ou seja, a nossa boa ação, a nossa boa vontade, né? Receba um abraço aqui da nossa casa espírita Ismael, aqui no interior de São Paulo, né? Que vocês aí no Rio possam orar, vibrar amor para essa cidade, para toda a humanidade, né? Para todos nós. Então, meus irmãos, fechemos os nossos olhos em agradecimento a esse momento, rogando a Deus perdão pelas imperfeições que ainda trazemos em nós, coragem para corrigi-las, Pai querido, e que assim, mediante a grandeza do vosso amor, do amor de Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, sob o amparo dos nossos guardiões, dos nossos mentores espirituais, possamos todos nós, Senhor, encontrar rumo à evolução individual, pessoal e até contribuir para a evolução coletiva, aonde estamos, aonde vivemos, com os nossos familiares, amigos, fazendo sempre o nosso melhor. Derrama sobre a terra, Senhor, espalha sobre este planeta azul o seu amor grandioso, para que haja paz em vez de guerra, luz em vez de treva. Sejamos nós os pirilampos por onde passarmos, a irradiarmos a centelha divina que habita em cada um de nós. Gratidão a Deus, a Jesus, gratidão a todos por este momento. Que a paz do Senhor, nosso divino Mestre, modelo e guia, perdure no lar de todos os irmãos da terra, hoje e sempre, que assim seja. Gratidão.